Lembra Jesus de mim? Quero contar uma historinha para você. Uma formiga trabalhava muito. Ela pegava os pesos, pegava as coisas, todo dia. Trabalhava que era uma beleza. Não tinha um dia que ela não trabalhava e trabalhava para valer e em detalhe. Ela sempre estava feliz. Ela não ficava triste. Ela sempre estava alegre. Aí o marimbondo era o gerente da empresa, onde a formiga trabalhava. O seu marimbondo viu que a formiga desempenhava o trabalho muito bem. E aí ele falou, poxa, se ela desempenha esse trabalho sem ter um chefe, não seria melhor eu colocar um supervisor sobre ela? Porque daí ele supervisionaria o serviço. E convidou a dona Barata. A dona Barata entrou toda feliz e foi fazer a supervisão para o seu marimbondo. Porque afinal a dona Formiga trabalhava muito. E a sua barata chegou e começou. A primeira ideia dele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer relatórios para verificar como é que a dona Formiga trabalha tão eficientemente. E começou a preparar relatórios, mas logo de cara falou, dona Formiga só tem horário para entrar e horário para sair, tá, dona Formiga? A senhora tem que respeitar os horários. Dona Formiga, toda vez que eu chamar a senhora, dona Formiga, a senhora vem participar das reuniões. Só que aí, a dona Barata ficou meio desesperada, porque ela começou a se atolar no meio de papel e convidou a dona Aranha. Aí a dona Aranha veio, chegou e falou, eu vou ser a secretária, porque alguém tem que atender os telefones. Alguém tem que escrever e montar toda essa papelada, esses relatórios que o senhor tem que fazer. E a dona Barata ficou mais à vontade para supervisionar o trabalho. E a dona Aranha fez o trabalho dela. Não é que seu marimbondo ficou feliz? Ele falou, poxa, eu estou vendo tantos relatórios, tantos papéis na minha mesa, que maravilha. Aí ele falou, mas eu preciso agora de gráficos, porque na verdade não adianta só relatório. Eu quero gráfico, porque nas empresas tem que aparecer gráfico. Eu quero nas salas de reuniões aqueles gráficos enormes, mostrando o desempenho. Eu preciso. Poxa, é uma boa ideia. Aí ele mesmo convidou a dona Cigarra. A dona Cigarra falou, poxa, não é que é uma boa ideia? Eu vou, mas tem um detalhe, só que eu preciso agora de computador, eu preciso de um monte de material para a gente poder desempenhar esses gráficos e fazer do jeito que você precisa. Eu falei, sem problema. E continuou. A dona Formiga, nessa hora, já estava um pouco cansada de tanta reunião, de tantas coisas que ela tinha que participar e ainda tinha que carregar todas aquelas coisas que ela carregava todo dia. Já não era aquele sorriso gostoso que ela tinha. Mas a dona Cigarra tinha um problema. Ela tinha a dona Pulga, que trabalhava com ela. A dona Pulga sempre foi assessora da dona Cigarra. Então o que acontecia? A dona Cigarra, onde ia, tinha que levar a dona Pulga. E trouxe a dona Pulga, porque alguém tinha que assessorar para fazer todos esses gráficos, para fazer toda essa parafernália de coisa, porque na verdade todo mundo tinha que medir o desempenho da dona Formiga. E estava ali montado. O marimbondo virou e falou assim, está faltando uma coisa. Está faltando agora alguém para dar uma olhada num plano estratégico. Vamos colocar um gestor. Eu vou pegar agora uma outra pessoa para fazer a parte que alguém tem que fazer, a gestão do projeto. Precisa montar a gestão, não adianta simplesmente ter. Deixa eu ver o que eu vou pegar a dona Lagartixa. A dona Lagartixa é perfeita para fazer isso. E a dona Lagartixa veio toda pomposa e tal, e começou a montar aqueles relatórios enormes, processo de gestão de futuro, como ia funcionar as coisas, tudo maravilhoso. E a dona Formiga só trabalhando. Aí o nosso amigo marimbondo percebeu que o desempenho da dona Formiga já estava fazendo com que o departamento onde ela trabalhava ficasse oneroso, já não estava dando lucro. Era um departamento com déficit. Déficit significa não estava se pagando. Ah, como é que se resolve isso? Ah, ele convidou a dona Coruja, uma excelente consultora. A consultora era a pessoa para resolver o problema, porque eles tinham um problema. Eles estavam vendo que não estavam ganhando tanto quanto eles precisavam. Ah, a dona Coruja, depois de 6 meses de muito trabalho árduo, gerou pilhas e pilhas de papel. Mas gerou uma tonelada de papel. E no final do resultado estava escrito assim, você tem gente demais. Está pesada a sua estrutura. Ah, seu marimbondo pensou bem e mandou embora a dona Formiga. Porque ela já não estava tão motivada. Ela já estava desmotivada, ela estava aborrecida. A motivação
cai quando você está montando tudo, você está se preparando para tudo, e só vem gente te colocando fardo, 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 e você está firme ali se segurando, fardo, 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 e aí você fala assim, tem um bom dia de trabalho, motivação. Tem pessoas que nascem 100% torto, faz tudo errado a vida inteira, e sabe que se dão bem? Tem outros que não, faz tudo errado, também se dá mal. E tem outros que faz tudo certinho e não consegue ter resultado bem. Tem gente que nasceu para ser explorador, tem gente que nasceu para ser tirador dos direitos dos outros. Aí falam assim, mas essa pessoa, esse vai se dar mal na vida, esse vai se arrebentar, esse literalmente não tem futuro, a vida dele já é um fracasso de saída. Será que é assim mesmo que as coisas funcionam? No livro de Romanos diz o seguinte, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Será que quando usa essa palavra, ela só serve para os bonzinhos que estão se arrumando? Só serve para aquelas pessoas que já estão equilibradas, que estão tudo bem? Só para eles que serve, que vai estar resolvendo os problemas? Ou serve para todos? Para o bonzinho e para o malzinho? Para aquele que faz coisa certinha e para aquele que faz coisa erradinha? Porque parece que nós esquecemos esse detalhe. É só os bonzinhos que podem ter direito à salvação. Quando Jesus mesmo diz, raça de víboras, vocês querem fugir da ira vindoura? Apresentarem frutos que demonstram isso. Poxa, que introdução. É a história da formiga. Isso é um problema de estrutura. Os que estão trabalhando e labutando, fazendo as coisas da melhor forma possível, normalmente são os primeiros a serem metralhados, criticados e colocados para segundo plano. Porque esses não merecem, porque na nossa sociedade, nos dias de hoje, se dá muito valor para o que pensa e pouco para o que faz. E muitas vezes, muitos pensam, mas poucos realmente produzem alguma coisa de valor. Lucas, no capítulo 23, de 38 a 44. Por cima dele estava esta inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, pois o sol se escurecera. Esse texto está falando de uma situação que todos nós conhecemos bem. Quando Jesus foi elevado num lugar chamado Gólgota, ou num lugar onde chamava Calvário, que era logo na entrada da cidade, porque às vezes a gente tem a ideia que ele estava num lugar longínquo, bem longe da cidade. Não, era um lugar tão perto que os judeus, quando viram a placa que colocaram sobre a inscrição do motivo da morte, ou o motivo que Jesus estava sendo condenado, gritaram para Pilatos, Pilatos, por que você escreveu essas palavras? E Pilatos respondeu, o que eu escrevi está escrito. Significa que eles viam, inclusive, o que estava. Era um lugar de passagem, onde as pessoas viam o que estava sendo feito. Porque era o único jeito do povo ter medo e ter receio das coisas que faziam. Era um meio de repreensão. Então, quando Jesus foi elevado, à sua direita foi elevado mais uma pessoa e à sua esquerda foi elevado mais outra pessoa. Segundo os outros evangelhos, diz o seguinte, Mateus e Marcos, todos blasfemavam contra Jesus, todos, sem exceção.
mas diz que 2 tinham sido pregados junto à cruz. Mas Lucas foi mais zeloso e cuidadoso e tentou procurar saber o que tinha acontecido de diferente naquele momento. E ele extraiu essa verdade. Um estava falando claramente: você não é o Cristo. Está escrito aí, eu consigo ler. Ele deveria estar numa posição onde que era possível a leitura. Eu vejo que está escrito aí que você é o Cristo. Você é o Messias, o Rei dos Judeus. Então faz um favor, já que você é o Rei dos Judeus, já que você tem tanta autoridade, você tem tanto poder, nós ouvíamos falar de você. Só que nós estávamos roubando, aproveitando da vida dos outros, estávamos levando vantagem. Nós estávamos vivendo a vida de um bom bandido. A gente estava vivendo a nossa vida e agora nós estamos aqui. Faz um favor, desce você da cruz e tira a gente também. Porque está todo mundo dizendo aqui, ó, os que estão passando pela estrada, os sacerdotes, as pessoas importantes, os próprios que estão nos prendendo, que foram 4 soldados, os 4 estão dizendo claramente: se você é o Cristo, desce da cruz que a gente vai acreditar. Eles, então, quando você descer, todos vão acreditar e você desce a gente também. Resolveu o problema, eu vou continuar minha vida de assalto, eu vou continuar minha vida de roubo e está tudo legal. Porque o que tem de mais? Você simplesmente vai me dar uma liberdade assim, momentânea. É algo que vai passar, é passageiro. Aí vai a pergunta que sempre fica na minha cabeça: qual é o preço de uma gratidão? Quanto vale uma gratidão? Você está para morrer. Você está numa situação que não tem saída. Aí aparece alguém e te tira da situação de morte. Tipo assim, você não tem mais nada nem para comer, você vai morrer daqui 2 minutos, você não tem mais nada, seu estômago já está no final, você está vendo que as suas forças estão indo embora. Aí aparece alguém e te alimenta, alguém te põe de pé, te veste, você não tem mais roupa, alguém te dá um nome que você já não tinha mais, todo mundo te chamava de pessoa sem valor. Qual é o preço da gratidão por esse feito? Quanto é que eu vou conseguir pagar? Quando eu consigo pagar essa gratidão? Na minha cabeça é impagável. Mas na nossa sociedade hoje em dia, as pessoas, no mesmo momento que você acabou de dar, ele fala: mas você não podia ter dado. A pessoa está com vontade de sorvete, você entrega o sorvete na mão da pessoa, é um exemplo. E a pessoa fala: poxa, mas não podia ser com chantilly? A pessoa estava precisando de um sorvete, pedia um sorvete, pedia. Você vai, tira lá do seu fundo, do seu dinheirinho, aquele lá rasgado, suado, você abriu mão do teu bem e deu para a pessoa. E a pessoa fala: poxa, mas se não tiver chantilly, eu não quero. Aonde foi parar a gratidão? Ela é tão rápida que ela funciona até o momento que recebe. 1 minuto depois que recebeu, já se esqueceu do que foi dado. Jesus, certa feita, curou 10 leprosos ao mesmo tempo. 10. E eles foram. Quando eles estavam andando, eles perceberam que eles estavam curados de verdade. Porque existe um problema. Você está curado. Você está curado. O senhor está curado. A senhora está curada. O senhor está curado. Quem crê? Vamos viver a nossa vida. O que é isso? Não acontece. Ué, cadê as marchas? Ué, cadê aquela dor? Ué, cadê meu problema? Ué, cadê? Só um voltou para agradecer a Jesus. E o único que voltou nem era para voltar, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. E o único que voltou dos 10 era um samaritano. Jesus perguntou: mas não eram 10? Ele respondeu: mas só voltou eu. E o resto, o que fez? Onde ficou a gratidão? Eu vou viver minha vida. Acabou meu problema.